Nós estamos trabalhando a exposição de Abacuque, e eu peço que você abra então sua Bíblia comigo neste livro, Abacuque, capítulo 1, versos 5 a 11. É o texto de exposição nesta manhã. Abacuque, capítulo 1, versos 5 a 11. As referências não ajudam tanto a encontrar, porque está entre Naum e Sofonias, que são tão pequenos e desconhecidos quanto Abacuque. Vamos lá então, Abacuque capítulo 1, versos 5 a 11. Já que está na tela, quem sabe poderíamos ler juntos? Vamos tá? Todo mundo? Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento, e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. O tema que eu darei para a aula de hoje é: quando o céu deixa a terra alarmada. Quando o céu deixa a terra alarmada. Nós vimos na aula anterior que Abacuque estava numa grande crise com Deus e com os homens. Crise com Deus porque Deus estava em silêncio. Deus não respondia a sua oração. Enquanto ele, Abacuque, olhava para a sua própria nação, o reino de Judá, país mergulhado numa crise medonha, de violência, de iniquidade, de destruição, de contendas, de litígios, de idolatria. Agora a crise dele já tem outro aspecto. Porque se ele estava perplexo com o que viu na terra, agora ele está mais perturbado ainda com o que ouve do céu. Em outras palavras, ele estava perturbado com o silêncio de Deus. Agora ele está completamente perturbado com a palavra de Deus. Porque quando Deus responde à oração dele, Deus não dá uma explicação, Deus dá uma revelação. Quando Deus rompe o silêncio, está dizendo: olha, eu não estive inativo, nem longe, nem indiferente. Vendo a iniquidade do meu povo, eu estou preparando os caldeus, os babilônios, este poderoso e megalomaníaco império, para ser a vara da disciplina sobre o meu povo. Isso nos choca, porque Deus cumpre a sua palavra quando essa palavra está a nosso favor. E Deus cumpre a sua palavra quando essa palavra está na contramão da nossa expectativa para nos disciplinar.
O que choca ainda mais o profeta é como Deus pode usar um povo mais violento que o seu, mais injusto do que o seu, para disciplinar a sua nação, o povo de Judá. Então, eu gostaria de, a título de introdução, fazer 3 declarações. Primeira, a voz de Deus pode ser mais perturbadora do que o seu silêncio. Porque o silêncio de Deus trazia para o coração do profeta uma angústia. Por que que Deus não age? Por que que eu grito violência e o teu braço não se estende para interromper a violência? Por que que Deus permite a crise no Brasil e você ora e a crise agrava? E a angústia nossa também. Só que quando Deus responde a oração dele, Deus diz: olha, meu filho, eu vou trazer a Babilônia, uma nação amarga, para disciplinar esse povo. Segunda declaração, a ação de Deus pode ser mais perturbadora do que a inação de Deus. Tem hora que Deus não age, ele fica em silêncio, ele não se manifesta. Mas o silêncio de Deus não significa que ele não está agindo. Quando Deus começa a agir, ele fica perturbado, porque ele percebe, conforme o versículo 6, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus está trazendo a Babilônia. E a Babilônia vai fazer incursões em Jerusalém, vai saquear o templo de Jerusalém, vai levar os filhos de Jerusalém cativos, depois vai destruir Jerusalém, depois vai incendiar o magnânimo templo de Salomão e vai levar o povo para uma amarga escravidão de 70 anos. Terceira declaração, o pecado do povo de Deus é mais terrível do que o pecado dos ímpios. Porque o ímpio não conhece a Deus. O ímpio viola a lei natural da sua consciência, que é um tribunal instalado dentro de nós, com percepção do que é certo e do que é errado. Por mais rude que seja um povo, ele tem noção do que é certo e do que é errado. É a revelação natural. Entretanto, o povo de Deus tem a revelação especial. Tem a Bíblia, a palavra escrita. Quando o povo de Deus erra, o pecado dele é mais grave, é mais hipócrita, é mais danoso, porque o povo de Deus peca contra o maior conhecimento. O povo de Deus pressupõe que recomenda a vida de santidade e ele não a pratica. E quando o povo de Deus erra, as consequências são maiores. Então, dito isso, à guisa de introdução, vamos às lições do texto. Em primeiro lugar, vamos ver uma descrição das ações de Deus. Porque a queixa do profeta, no capítulo 1, verso 2, era essa: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Esse era o problema dele. Então vamos ver agora, quando Deus começa a agir, o que é que ele faz? Primeiro, Deus exerce um governo universal e não apenas doméstico. Leia de novo o verso 5, ponha na tela para todos nós, toda a igreja comigo. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Primeira coisa que nós corremos o risco de pensar é que o nosso Deus é um Deus doméstico, é um Deus tribal, é um Deus eclesiástico, é o Deus que está limitado ao território da igreja, do templo, das coisas sagradas.
E Deus não se conforma a isso, não se configura assim. Ele é Deus do universo, Ele é Deus das nações. Até aquelas nações que não o reconhecem, Ele é Deus. O controle dele não é apenas um controle para dentro dos muros eclesiásticos. Ele é o Deus que governa as nações, é o governo universal. Então, a primeira coisa que Abacuque é conclamado, vede entre as nações. Não é vede em Judá, vede entre as nações. Eu não me importo só com Judá. A minha ação não se restringe a Judá. A minha ação não se restringe à igreja. A minha ação é ampla, é global, é universal, entre todas as nações. Essa é a primeira coisa que precisamos entender, que a visão nossa, às vezes é geográfica, é paroquial e é restrita, e não uma visão do Deus que age em todas as nações. Segunda coisa, Deus não está inativo, mas trabalhando para julgar o pecado. O versículo 5, veja você, que quando Deus fica em silêncio, conforme o verso 2 estava entendendo o profeta, não significa que Deus está inativo. Porque o verso 6 diz assim: pois eis que suscito os caldeus. Então vamos entender o que significa isso. Vamos olhar a questão geopolítica, por favor. Pega comigo aqui, me acompanhe no raciocínio. Israel sai de 400 anos de escravidão no Egito. Israel investe 40 anos na jornada pelo deserto. Israel passa 7 anos na conquista da terra. Israel vive 330 anos numa gangorra espiritual de altos e baixos no período dos juízes. Israel, ao final do período dos juízes, que era um governo teocrático, requer um governo de rei. Eles querem um reinado. E então, 40 anos sobre Saul, 40 anos sobre Davi, 40 anos sobre Salomão. Agora, depois da morte de Salomão em 931, esse reino que era unido rasga. 10 tribos seguem Jeroboão I, formam o reino do norte, chamado Israel, capital Samaria. As 2 tribos fiéis à dinastia de Davi, Judá e Benjamim, formam o chamado reino Judá. As 10 tribos do norte, que começaram em 931, duraram 209 anos. Em 722, a Síria, que era na época o maior e mais poderoso império do mundo, controla, domina Samaria e leva o povo para o cativeiro. Então, a dona do mundo era a Síria. Mas a geopolítica começa a mudar. Porque haviam 3 potências mundiais: a Síria, Egito e Babilônia. O que acontece? No ano 612 a.C., a Babilônia conquista, derrota a Síria em 612. O Egito tenta reagir, o faraó Neco tenta entrar na peleja, e a Babilônia em 605 domina o Egito. Então, nós estamos agora num período em que 2 potências mundiais, a Síria em 612, o Egito em 605, são dominados pela Babilônia. Então a Babilônia agora é a grande potência mundial. É a grande potência mundial. E o que acontece? Agora Judá não está mais sofrendo o risco da Síria, que foi dominada,
não está mais sofrendo o risco do Egito, foi dominado, mas a Síria, Judá agora está debaixo de um poder político global, um império mundial que tem um papel de ser a vara da disciplina de Deus para disciplinar o povo de Judá. O que o profeta está entendendo? Qual a visão teológica do profeta? Qualquer analista político que olhasse vai dizer o seguinte: não, os caldeus invadiram Jerusalém porque eles são a potência mundial. Óbvio. Bom, Jerusalém caiu porque ninguém, humanamente falando, podia resistir ao poder conquistador da Babilônia. Isso é uma análise política. Mas como é que o profeta entende? Olha o versículo 6. Pois eis que suscito os caldeus. Quem suscita os caldeus? Deus. Quem está acima da geopolítica? Deus. Quem trabalha a dança das cadeiras? Deus. E isso não é entendido apenas pelo profeta Abacuque. Quando você vai lá para Daniel, só algumas folhas atrás aí, você já vai acessar Daniel, no capítulo 1, no versículo 1, 2, está claro, está escrito: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Em outras palavras, quem entregou os utensílios da casa de Deus? O próprio Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui que nós entendamos é que Judá não está caindo porque é fraco e a Babilônia é forte. Judá não está sendo disciplinada porque é um país ou é um reino muito vulnerável diante de uma grande hiperpotência mundial. Quem está mexendo os acontecimentos nos bastidores da história é Deus. É Deus. É nesse sentido, irmãos, que a Bíblia diz que o pecado é o opróbrio das nações. Porque nenhuma nação é forte quando ela se rende ao pecado. Os estudiosos mais tarde chegaram a afirmar que o Império Romano, grande Império Romano, poderoso Império Romano, ele caiu nas mãos dos bárbaros, porque estava podre por dentro. Podre por dentro. Então qualquer nação, seja Judá, seja a Babilônia, seja o Império Romano, seja o Brasil, não tem condições de ficar de pé se as estruturas estão sendo minadas. Quando o pecado é aplaudido, quando há uma inversão de valores, quando a nação se capitula ao mal, é isso que está acontecendo aqui com Judá. É Deus quem está trazendo. E o profeta vai dizer que essa obra de Deus produziria dois efeitos. Primeiro, espanto. Segundo, incredulidade. Versículo 5. Vede entre as nações, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contado. Não é possível. Não, isso não pode acontecer. Pois acontece. Porque quem está controlando as rédeas é o próprio Deus. E contra Deus ninguém luta e triunfa. Agora, vamos ao segundo ponto. Uma descrição da disciplina de Deus. Versículos 5 e 6. O Deus que disciplina o seu povo é o soberano Senhor da história. Versículo 6. Pois eu suscito os caldeus. Se você olhar na história da humanidade, os grandes impérios, cada império surge num período com um propósito divino. Deus levantou o Egito.
E Deus já tinha dito a Abraão, 500 anos antes, que os descendentes dele iam para o Egito, iam ser escravos no Egito. Então aquilo não foi acaso, aquilo não foi coincidência, aquilo não foi um cochilo da história. Deus escreve a história antes dela acontecer. Quem levantou a Síria foi Deus. Está lá em Isaías 10:5. A Síria foi a vara da disciplina de Deus sobre as 10 tribos apóstatas do Reino do Norte. Quem está levantando a Babilônia para disciplinar Judá é Deus. Quem vai disciplinar a Babilônia é o Império Medo-Persa, e Isaías diz que o rei Ciro, era seu servo para fazer a sua vontade e liberar o povo que foi levado para a Babilônia cativo para Jerusalém. Quem levanta o Império Grego para disciplinar o Império Persa é Deus. Quem levanta e derruba o Império Romano é a mão de Deus. Entendamos ainda hoje, irmãos, que no mapa geopolítico parece que Deus é o Deus que só está lá no céu, ou é o Deus que só está dentro da igreja. Deus está sentado no trono, e é Ele quem levanta reis, e Ele quem abate reis, e é Ele quem dirige a história e conduzirá a história a uma consumação final. Essa é a verdade gloriosa que nós podemos enxergar nesse texto. Mas veja bem, segundo ponto. Deus usa até o ímpio para imprimir seus soberanos propósitos. Versículo 6, pois eis que suscito os caldeus. Então vamos entender, na sua amarga impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-te de moradas não suas. Eu faço uma pergunta, vocês podem me responder. Quantas incursões em Jerusalém a Babilônia fez? 3 incursões. A primeira delas, no reinado de Jeoaquim, em 606. E o que ele fez? Levou os vasos do templo, os utensílios do templo, botou no templo pagão. O que ele fez mais? Levou alguns dos filhos dos reis e dos nobres. Para quê? Para servir no palácio. E o que o faraó mandou, o que o Napoleão mandou fazer? Torná-los eunucos, trocando em miúdos, castrá-los. Por que ele fez isso? Porque embora Nabucodonosor fosse um rei absolutista, e o que significa um rei absolutista? É um rei que é maior do que a lei, ele é a própria lei, e você vai notar isso exatamente aqui. O que está escrito, o poder deles é o seu próprio Deus, versículo 11, fazem culpados estes cujo poder é seu Deus. Versículo 7, eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Então o rei Nabucodonosor estava acima da lei. O que ele fazia? Trazia os nobres, os filhos dos reis, para dentro do seu palácio, dava um banho de cultura babilônica neles, mudava o nome deles, mudava a cultura deles, para que esses jovens, dos nobres e dos reis, pudessem ser agentes dele mesmo, Nabucodonosor, governar sobre o seu próprio povo. Então, quem ia governar, dominar judeu, era judeu. Aliás, essa estratégia já era usada lá no Egito. Lembra quando o faraó quis matar as crianças hebreias? A quem ele usou em primeiro lugar? Parteiras hebreias. Então, a primeira incursão é em 606, no reinado de Jeoaquim. A segunda incursão foi no ano 596, no governo de Joaquim. E ele leva uma grande quantidade
de judeus. Nessa leva vai Ezequiel, que era da família sacerdotal, e Deus o vai levantar lá na Babilônia como profeta. Então Ezequiel profetiza na Babilônia, não aqui em Israel, não aqui em Judá, não em Jerusalém. E a terceira leva é a definitiva, em 586, no último governo, o último rei de Judá, que é o rei Zedequias. E então cerca Jerusalém. O cerco é tão terrível que não entra alimento, não entra provisão. A comida acaba dentro dos muros. Há um exército do lado de fora. E esse povo então sofre essa invasão. 586, a cidade é destruída. O povo é levado cativo para a Babilônia. O que é que Deus está fazendo aqui? Deus está usando o ímpio para disciplinar o seu povo. Deus é livre, Deus é soberano para fazer isso. Isso choca a gente às vezes. Aliás, foi a grande angústia do profeta. Olha o versículo 13, como é que ele diz isso. Vamos ler 1,13, todos comigo. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? É uma crise. Eu não estaria no lugar do profeta Abacuque, estaria em crise também. Mas Deus é soberano. Ele faz conforme o seu agrado. Terceiro ponto que eu quero destacar: o juízo que sobreveio ao rei de Judá não procedeu do diabo nem do mundo, mas de Deus. Por que eu estou querendo tratar disso aqui? Versículo 6 é claro, eu estou trazendo os caldeus. É que há hoje uma visão, irmãos, de que tudo é colocado nas costas do diabo. Qualquer problema é o diabo. E nós não estamos negando a existência do diabo. Nós não estamos negando as artimanhas do diabo. Nós não estamos negando que o diabo se aproveita dessas circunstâncias. Porém, atribuir tudo ao diabo é despir Deus da sua majestade maior, que é livre e soberano para usar os seus instrumentos, mesmo aqueles instrumentos que nós não concordamos. Nós temos a mania de pensar que Deus gosta de quem nós gostamos e Deus odeia quem nós não gostamos. E Deus se recusa a entrar nesse jogo. Ele é soberano. E mais, que Deus possa usar o ímpio para os seus propósitos. E não é que Deus está abonando tudo que esse ímpio faz. Porque um dos problemas que acontece é o seguinte: Deus pega a Babilônia, os caldeus falam: vocês vão ser a vara da minha disciplina para disciplinar o povo de Judá. Só que os caldeus não entenderam isso. Eles foram além da medida, eles oprimiram, eles mataram, eles massacraram. E eles fizeram isso como se o poder deles fosse o seu Deus. Está aí no versículo 11. Aí o que Deus faz? Deus pune a Babilônia. Deus usa, o cara não entendeu, Deus julga aquele que foi a vara da sua disciplina. Pois bem, quarto lugar, a intervenção de Deus na disciplina do seu povo produz espanto até nas pessoas mais piedosas. É a angústia dele, do verso 5: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. O problema de Abacuque é teológico. É teológico. Em outras palavras, eu não estou entendendo Deus. O meu povo estava chafurdado na violência, litígios, contendas, iniquidade. E eu orei, e eu clamei: até quando, Senhor? O Senhor não vai responder? O Senhor não vai salvar?
O que ele esperava? Que Deus viesse, quebrantasse o povo, falasse com o povo. Só que Deus estava falando isso, ó. Se você perceber, esse rei Jeoaquim, que foi o rei que enfrentou a primeira invasão ou intervenção da Babilônia, o profeta Jeremias foi falar com ele, foi exortá-lo. O que ele fez? Ele pegou o rolo do livro de Isaías e cortou com canivete, jogou no fogo. Pegou o profeta que estava falando com ele e jogou num poço, numa prisão. Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus levantava profetas, Deus trazia exortação, e o povo não escuta, e o povo não escuta, e o povo não escuta, e o povo tapa o ouvido, o povo endurece o coração, o povo endurece a cerviz, e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala, e o povo não quer ouvir, não quer ouvir, não quer ouvir. Chega a hora que Deus diz, basta, agora não falo, agora eu vou agir. Agora é a disciplina. Tem hora que a única voz que as pessoas escutam é a voz da disciplina. Isso se aplica também até na criação de filhos, sabia? O apóstolo Paulo é fantástico quando ensina assim: e vós pais não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação. Disciplina implica em limites e até em castigo. Admoestação tem a ver com palavra, com conversa, com confronto, com advertência, com admoestação. Tem hora que você deve falar para o filho. Okay. Se o filho engrossar para o seu lado, você é pai, ele é pequeno, ele engrossar para o seu lado, dá um tapa na sua cara. Não, filhinho, não fica legal você bater na carinha do papai, né? Ele vai engrossar mais ainda. Aí tem uma parte no corpo que é bem carnuda, e que você vai lá e dá, não é espancar, não é violência. Eu sei que hoje a psicologia moderna não aceita isso, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Então Deus faz o mesmo. Deus faz o mesmo com a gente. Meu filho, eu estou falando. Você não quer ouvir? Oh, eu vou ter que pegar um remédio mais amargo agora. Vou ter que usar um método mais radical. Eu vou ter que trazer os caldeus. A coisa não é brincadeira, não. Vamos ver agora, em último lugar, uma descrição do instrumento usado por Deus. Abacuque vai fazer aqui uma espécie de diagnóstico, de radiografia dos caldeus. Então, quem eram os caldeus? Primeiramente, eles eram cruéis. Versículo 6, nação amarga e impetuosa. Amarga, impetuosa, tem limite, tem freio, tem autocontrole, são assodados, destemidos, violentos. É terrível isso. Nação amarga e impetuosa. Segundo, eles eram expansionistas, versículo 6b, marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Aqui é um domínio que não respeita a soberania de outra nação, que não respeita os limites geográficos de outra nação. Eles se apropriam, se apoderam de moradas que não são suas, são expansionistas. Versículo 9, eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, ou seja, eles entram numa cidade, eles entram numa região geográfica, numa configuração de um país, e invadem, e tomam, e conquistam, se apropriam de tudo. Implacáveis, expansionistas. E eles conquistavam cidades, eles feriam pessoas, eles queimavam templos,
Eles conquistavam terras. Mas leia o verso 7 comigo. Vamos ler os versos 7, por favor. Todos juntos. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Pavorosos e terríveis. Não tem lei universal que garanta a esses povos conquistados para blindá-los das ações dos caldeus. Aliás, o verso 7 deixa isso claro para nós aí, ao afirmar que eles criam, eles mesmos, o seu direito e a sua dignidade. Eles são a sua própria lei. Ninguém os controla, ninguém os governa. E Deus está exatamente trazendo esse povo, os caldeus, para dentro de Jerusalém. Porque Jerusalém não consegue ouvir Deus falar e obedecer. Aliás, eu não sei se vocês já leram, fizeram essa leitura, mas o pecado recorrente das 10 tribos do norte foi idolatria. Lembram disso? Qual foi o pecado que todos os 19 reis do reino do norte cometeram? O mesmo pecado de Jeroboão I. Qual foi o pecado dele? Fazer um bezerro de ouro e levar o povo a adorar o bezerro de ouro. Todos os reis do reino do norte adoraram o bezerro de ouro, idolatria. O que aconteceu lá no reino do sul, lá em Judá? Alternava alguns reis piedosos, como Asa, como Josafá, como Josias, mas a maioria dos reis do sul foram idólatras também. Não adiantava os profetas exortarem, exortava hoje, aí um rei piedoso tomava uma decisão, o próximo que vinha era pior do que os anteriores, implementava de novo a idolatria. O cativeiro da Babilônia baniu a idolatria do povo judeu. Foi preciso um remédio amargo para que o povo de Deus rompesse com a prática da idolatria. Foi preciso que eles tomassem uma espécie de terapia de choque. Quando os vasos do templo, os utensílios do templo, saíram de Jerusalém, consagrados ao culto a Deus, e foram levados para dentro de um templo pagão. Zombaram desses vasos do templo. E Deus não se deixa escarnecer, porque quando o rei Belsazar vai apanhar os vasos do templo para beber numa festa promíscua, Deus o sentencia de morte. Então, eles eram cruéis, eles eram implacáveis, eles passavam ao fio da espada, homens e mulheres. Eu vou levar vocês, por gentileza, para Lamentações de Jeremias, porque há aí, irmãos, uma descrição difícil até de ler, dolorosa demais, mas está escrito. E eu quero que você abrisse lá comigo em Lamentações de Jeremias. Vamos ler 3 textos aí, rapidinho. Põe na tela para mim, filho, Lamentações 2:21. Lamentações de Jeremias 2:21. Está aí na tela. Vamos ler todos juntos. Vamos lá? Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho. Preste atenção no que está escrito aí. Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Ele está falando com quem? Está falando com Deus. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança e não te apiedaste. Quem está matando os judeus dentro de Jerusalém? Os caldeus.
A quem o profeta atribui? A Deus. Os caldeus são instrumento de quem? De Deus. O maior agente é Deus. Isso nos choca. Segundo texto, capítulo 4, versículo 5 de Lamentações. Vamos ler juntos. Os que se alimentam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos. Ele está falando da classe nobre, da classe rica, da classe A, da classe que foi criada com o melhor, com o luxo, com o fausto, com a riqueza, com os banquetes, com púrpura, com linho fino. Estão cobertos de andrajo, com fome nas ruas. Terceiro texto, capítulo 5, verso 10 a 18. Esse capítulo é tão doloroso, e eu queria que você lesse com temor e tremor comigo esse texto. Vamos juntos. Nossa pele se esbraseia como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta. Os jovens já não cantam. Cessou o júbilo do nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Esse é o cenário que Jerusalém viveu. Por uma razão, não ouviram a voz de Deus, tiveram que escutar a disciplina divina. Esses conquistadores também eram absolutistas, porque o verso 7 diz que eles fizeram, voltando agora para Abacuque, volta comigo para lá, por gentileza, versículo 7, está escrito: criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Isso é absolutismo. Eu sou minha própria lei, eu crio minha própria lei. Mas eles eram mais do que isso, irresistíveis. Militarmente falando, irresistíveis. Versículo 8. Leia o 8 comigo, por favor. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Destaque os 4 animais que são mencionados aí: leopardos, lobos e águia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os cavalos eram tão rápidos, tão velozes como o leopardo, um dos animais mais ágeis e velozes do mundo. Ele está dizendo que os cavaleiros eram como os lobos que caçam de noite, ávidos por sangue. E ele está dizendo que esses cavaleiros eram como a águia. A águia é uma ave poderosíssima, que alcança as alturas excelsas, que faz voos longos, que enxerga a mais de 2 quilômetros um alvo, e caminha voa na direção desse alvo como uma flecha. E ele diz: olha, é assim que são esses soldados, é assim que são esses conquistadores. E eles eram tão insolentes, que o versículo 9 a 11 diz assim: eles todos vêm para fazer violência. Seu rosto suspira por seguir avante. Reúnem cativos como areia, aqui, ali, acolá. Escarnecem dos reis, você não respeita ninguém. Os príncipes são objeto do seu riso.
Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terra e as tomam, ou seja, não tem rei, não tem príncipe, não tem muralha alta, não tem nada que possa detê-los. Essa é a descrição. Mais do que isso, são megalomaníacos. Versículo 11 diz que eles fazem-se culpados. São megalomaníacos, porque o texto diz no finalzinho ali, fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Vamos parar um pouquinho aqui. Pergunto a vocês, a Babilônia era um império monoteísta ou politeísta? Era politeísta. Muitos deuses. Ele tinha um panteão de deuses. Mas, à luz do profeta Abacuque, qual era a divindade mais adorada na Babilônia? O seu próprio poder. O seu próprio poder. Eles se julgavam deuses. Eles eram maior do que, na cabeça deles, os deuses dos povos. Megalomaníacos, absolutistas. Mas o texto vai nos concluir dizendo o seguinte, que eles foram encontrados por Deus como culpados, fazem-se culpados. Como assim? Como assim? Eles eram os instrumentos levantados por Deus para disciplinar o seu povo e ao mesmo tempo culpados. Como assim? É que eles não entenderam a missão que Deus lhes havia dado. Ao disciplinarem o povo de Judá, eles não entenderam que eles estavam sendo instrumentos nas mãos de Deus. Eles estavam atribuindo a eles mesmos como se fossem deuses. E aí eles foram encontrados culpados. E o que é que acontece? Esse império tão poderoso entra em colapso. E eu quero concluir levando vocês a Daniel capítulo 2. Vocês se lembram da visão de Nabucodonosor? Que nenhum conseguiu interpretar? Foi Daniel que conseguiu interpretar o sonho dele, a visão que ele teve? Qual era a visão? Ele sonhou com uma grande estátua. A cabeça da estátua era ouro. Os braços da estátua e o peito eram de prata. O quadril era de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés e os dedos eram de ferro e barro. E ninguém conseguiu interpretar esse sonho de Nabucodonosor. Então Daniel é chamado e interpreta e diz assim: ó Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Depois vem um outro império, com os braços de prata. 2, porque eram os medos e os persas. Depois um outro império surgirá, ligeiro, rápido. É o império grego, greco-macedônio. E depois um outro império se levantar muito poderoso, como ferro, irresistível, que é o império romano. Mas esse império romano tem muita fortaleza e ao mesmo tempo é frágil, porque os dedos são de ferro e barro. Apodreceu por dentro. Aí vem uma pedra não lavrada por mãos e bate nos pés dessa estátua e toda ela vira pó. E essa pedra cresce, cresce, cresce e alcança o mundo inteiro. Do que ele está falando? Ele está falando que os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Porque esta pedra é um símbolo do reino de Deus, que vem exatamente se estabelecendo com Cristo Jesus no Império Romano. E todos esses megalomaníacos impérios, desde a Síria, desde a Babilônia, desde o Império Medo-Persa, desde o Império Grego, desde o Império Romano, todos eles vão colapsar. E o único reino que vai perdurar e prevalecer, sendo jamais desbancado, é o reino de Deus. É o reino de Deus.
O único rei que não será apiado do poder é Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, vamos concluir com breves aplicações. Primeiro, se o povo de Deus pecar e não se arrepender, deve esperar o quê? Disciplina. Segundo, se o povo de Deus é disciplinado por seus pecados, os inimigos de Deus não podem ter esperança de escapar das mãos de Deus por causa dos seus pecados. Porque o juízo começa na casa de Deus, mas não para na casa de Deus. Vai chegar aos ímpios também. Terceiro, Deus pode lançar mão de instrumentos estranhos para disciplinar o seu próprio povo, como usou os caldeus. Quarto, os homens ímpios e as nações que Deus emprega na execução de seu julgamento não escaparão da responsabilidade de suas próprias ações. Eles foram encontrados culpados. Finalmente, a exaltação de si mesmo é o último engano do coração dos tolos. A nossa força é o nosso próprio Deus. Quem pensa assim está liquidado. Porque a força do braço da carne, por mais forte, é vulnerável. Só buscando refúgio debaixo das asas do Onipotente é que nós estaremos seguros. Meus amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus ilumine a nossa mente, para entendermos que o pecado é maligníssimo, que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de nesta manhã abrirmos a tua palavra, de estudarmos a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é atual, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela nos basta. Meu Deus, abra os ouvidos da nossa alma para ouvirmos a tua voz. Que não sejamos um povo de dura cerviz, como foi o povo de Judá. Que não tapemos os ouvidos do nosso coração à voz do teu Espírito. Que todos nós aqui nesta manhã nos humilhemos debaixo da tua poderosa mão, para vivermos de modo justo, piedoso e sensato nesta geração. Receba o nosso tributo de louvor, porque tu nos dás a tua palavra, que vale mais do que ouro e é mais preciosa e doce do que o mel. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.